Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje iniciaremos o capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. No item 200, que fala de desenvolvimento da mediunidade, nós vamos ver que no início vai se tratar especificamente de médiuns escreventes. Então vamos ver o que Kardec nos traz para que a gente possa comentar algumas coisas que ele nos trouxe. Ele diz o seguinte: nos ocuparemos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido e, de outra parte, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. Então, nós vemos, assim como fala Kardec na sua análise, que os médiuns escreventes são aqueles em que o espírito consegue transmitir a mensagem com mais facilidade, e que o médium que tem essa aptidão, ele consegue confortavelmente receber a mensagem e transcrever para o papel. Ele vai transmitir, vai recebendo a mensagem, que nós já vimos lá atrás, que pode ser uma mensagem direta com a atuação do médium ou não, né? Ou pode ser uma mensagem inspirada, pode não ser inspirada, mas recebe essa mensagem mediunicamente, que é a mensagem escrita. Ele se prepara, ele se coloca na posição com a sua caneta, com o seu lápis, o papel, e começa a receber essa mensagem do espírito que sintonizou com ele naquele momento. Como diz aqui no texto, é o método mais simples, mais cômodo e que dá os mais satisfatórios e completos resultados. Nós temos exemplo de Chico Xavier, nós temos exemplo de Valdo Pereira Franco, que são grandes médiuns escreventes, que receberam vários livros, várias mensagens através da psicografia. É também aquele método que todo mundo ambiciona. Quando fala todo mundo, aquelas pessoas que têm o dom ostensivo da mediunidade e que recebe, tem a possibilidade de ter esse intercâmbio entre os dois mundos. Infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui esta faculdade. Então, não tem atualmente como identificarmos se o fulano ou ciclano tem essa aptidão para receber uma mensagem psicografada. Apenas na experimentação é que a gente vai descobrir essa capacidade. Quando nós montamos a equipe de médios para o nosso estudo da mediunidade, quando nós montamos a equipe que vai trabalhar com a mediunidade, durante os trabalhos é que vai aflorar essa aptidão em um ou outro médium. Então, somente com o trabalho, somente com a preparação de cada um que vai se colocar em condição de receber as mensagens, é que nós vamos verificar se as mensagens vão passar a ser uma mensagem através da psicografia. Os médiuns estarão ali à disposição, como vimos anteriormente, todos devem ter uma conduta moral, devem ser disciplinados, devem estudar, devem ser pontuais, fazer o seu trabalho, o seu dever de casa da melhor maneira, para que durante a reunião mediúnica
se for o caso, algum médium possa receber essa mensagem psicografada. Como diz aqui, muitos gostariam de ter essa aptidão, mas nós não temos como prever antecipadamente se uma pessoa é ou não um médium de psicografia. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios, nada tem de certos. Ela se encontra nas crianças e nos velhos. Então essa aptidão ela pode ser encontrada tanto em crianças quanto em velhos, entre os homens e entre as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então vejamos, todos podem desenvolver essa capacidade de serem médiuns de psicografia, tanto jovens quanto velhos, tanto os saudáveis como enfermos, tanto aqueles que têm uma conduta moral elevada, quanto aqueles que não têm uma conduta moral adequada para o trabalho. Isso aí não depende de nós, depende desse intercâmbio, dessa sintonia com o mundo espiritual. Se nós nos mantemos numa boa sintonia, nós vamos ter contato com os espíritos que estão naquela sintonia. Se nós temos uma conduta não muito boa, nós vamos baixar a nossa sintonia e vamos ter contato com os espíritos daquela sintonia, daquele ambiente que nós estamos formando. Portanto, quem trabalha com a mediunidade, principalmente quando estamos no dia da nossa reunião, nós devemos nos preparar com extremo cuidado para que nós tenhamos esse ambiente formado à nossa volta, porque nós sabemos da responsabilidade que temos e procurar cada vez mais estudar para que possamos ser úteis nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque dos maiores objetivos da reunião mediúnica é a instrução, é a evolução através do conhecimento. Nós não estamos numa reunião mediúnica simplesmente para matar a curiosidade de quem quer que seja. Nós estamos ali para acolher os espíritos sofredores, para acolher aqueles irmãos necessitados, de que sejamos receptores de uma mensagem útil. Então, a reunião mediúnica, o médium, ele tem que colocar em mente que o seu trabalho tem que ter uma utilidade, não é algo fútil, algo que seja utilizado apenas por curiosidade de quem quer que seja. Então, ela se encontra nas crianças como nos velhos, em todas as pessoas, em qualquer grau de intelectualidade ou moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar. Então não existe um método para se identificar se o médium é escrevente ou não, que não seja a experimentação, que não seja a prática. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Este último modo sendo o mais fácil e, pode-se dizer, o único empregado hoje, é ao que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples, consiste tão unicamente em tomar um lápis e um papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação, mas, para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis e nós
já vimos anteriormente quais são essas recomendações, principalmente a nossa conduta moral, como nós nos conduzimos na sociedade. Então não adianta a gente querer ser uma pessoa no centro espírita e ser outra pessoa completamente diferente do portão para fora. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui. Na semana que vem nós daremos continuidade a esse capítulo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.